O que é o cisne verde, né? O que pode causar a próxima crise financeira mundial? Texto de Cecília Barria, da BBC News Mundo. Diferente de outras crises passageiras, as mudanças climáticas trazem um comprometimento diferente para o futuro. Quando o dinheiro estava correndo fartamente nos corredores de Wall Street e a festa parecia nunca acabar, poucos viram que uma crise financeira brutal estava a caminho. Seus efeitos profundos pelo mundo contam esta história até hoje. Após a crise de 2008, a urgência em tentar antecipar crises como essa cresceu tanto quanto o medo da reincidência. Foi nessa época que os economistas começaram a usar o termo cisne negro, o próprio Nicholas Taleb escreveu uma obra falando sobre o cisne negro e depois a obra O Antifrágil, para se referir a eventos fora da curva que têm um forte impacto negativo ou até catastrófico. E o antifrágil é aquele capaz de lidar com essas situações. Na semana passada, o Bank for International Settlements, o BIS, conhecido como Banco dos Bancos Centrais, com sede na Suíça, publicou o livro The Green Sow, Cisne Verde, um estudo de Patrick Bolton, Morgan Desprez, Luiz Pereira da Silva, Frederic Samama e Roman Schwartzman. A partir do cisne negro, os autores criaram a figura do cisne verde para se referir à perspectiva de uma crise financeira causada pelas mudanças climáticas. Os cisnes verdes são eventos com potencial extremamente perturbador do ponto de vista financeiro, resumiu a BBC News Mundo o brasileiro Luiz Pereira da Silva, vice-diretor-geral do BIS e coautor do estudo. O efeito cascata. O economista explica que eventos climáticos extremos, como os recentes incêndios na Austrália ou os furacões no Caribe, aumentaram sua frequência e magnitude, o que traz grandes custos financeiros. Tem também o cisne gripado, que está causando uma crise graças à gripe lá na China, o coronavírus, o cisne coronário. Explicam os prejuízos, as interrupções na produção, destruição física de fábricas, aumentos repentinos de preço, entre outros. Pessoas, empresas, países e instituições financeiras podem ser afetados. Recentemente, no Brasil, fortes chuvas com intensidade muito superior à média mensal castigaram os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, causando dezenas de mortes, prejuízos materiais e interrupções de atividades, produzindo um efeito negativo ainda não totalmente medido na economia. Os custos de eventos intensificados pelas mudanças climáticas, como os recentes incêndios na Austrália, podem ter um efeito cascata. Se houver um efeito cascata na economia, outros setores também sofrerão perdas. Tudo isso pode acabar em uma crise financeira, o efeito dominó, diz Pereira da Silva. A esse cenário são adicionados outros riscos que o especialista chama de transição altamente perigosos. Isso ocorre quando, por exemplo, há uma mudança abrupta nos regulamentos, como uma proibição repentina da extração de combustíveis fósseis. Ou se houver uma mudança inesperada na percepção do mercado e, por exemplo, os proprietários de certos ativos financeiros decidirem repentinamente se livrar deles. Nesse caso, se produz um efeito em cascata, um efeito dominó. O pânico afeta outros investidores que acabam se desfazendo de ativos. Todos esses riscos estão sendo estudados por bancos centrais e reguladores do sistema financeiro que buscam uma maneira de antecipar ou se prevenir para a chegada de um cisne verde. Como enfrentar um cisne verde? A verdade é que nos círculos financeiros não há resposta para essa pergunta. Os autores do livro explicam que os modelos de previsão do passado não foram projetados para incluir as mudanças climáticas. É por isso que eles convidam outros pesquisadores a desenvolver novas fórmulas considerando isto. Os autores também alertam que, se uma crise como a de 2008 acontecer de novo, os bancos centrais não terão mais como auxiliar no resgate mundial como naquele tempo, quando tiveram um papel vital reduzindo as taxas de juros a níveis historicamente mínimos e também dando um grande aporte financeiro aos bancos. Acontece que, mais de uma década depois, as taxas continuam baixas, o que deixa pouco espaço de manobra para estimular as economias e impulsionar o crescimento. O livro também afirma que os níveis mínimos de capital acumulado para enfrentar crises exigidos pelas regras atuais não seriam suficientes para mitigar os efeitos de um cisne verde no sistema financeiro. Outros alertas já vieram também de outras partes do mercado. Larry Fink, diretor executivo do BlackRock, o maior fundo de gerenciamento de ativos do mundo, alertou em meados de janeiro que as mudanças climáticas estão prestes a desencadear uma grande reforma. Estamos à beira de uma mudança fundamental no sistema financeiro, escreveu Fink em sua carta anual aos acionistas. O diretor executivo do BlackRock advertiu que as mudanças climáticas estão a ponto de provocar alterações fundamentais no mercado financeiro. Ele explica que as mudanças climáticas se tornaram um fator determinante nas perspectivas de longo prazo das empresas e prevê que uma realocação significativa de capital ocorrerá antes do previsto.
As mudanças climáticas são quase sempre a principal questão que os clientes em todo o mundo levantam para o BlackRock. Da Europa, Austrália, América do Sul, China, Flórida e Oregon, os investidores perguntam como devem modificar seus portfólios de investimentos. Embora a Fink não seja uma autoridade política ou monetária, sua empresa administra ativos avaliados em quase 7 bilhões de dólares, portanto, quando ele fala, ele é ouvido com atenção. Durante os 40 anos de minha carreira em finanças, testemunhei uma série de crises e desafios financeiros. Aumento da inflação nos anos 70 e início dos anos 80, a crise monetária asiática de 1997, a bolha da internet e a crise financeira global de 2008, afirmou. Mesmo quando esses episódios duraram muitos anos, eles eram todos de um tipo de curto prazo. É diferente com as mudanças climáticas. Os 5 grandes riscos, né? O The Green Swan, os autores em The Green Swan, os autores identificam 5 tipos de riscos associados às mudanças climáticas que podem contribuir para uma crise financeira. São eles: risco do crédito. As mudanças climáticas podem atrapalhar os devedores a honrar seus compromissos. Além disso, a possível depreciação dos ativos utilizados como garantia para os empréstimos também pode contribuir para o aumento dos riscos de crédito. O risco dos mercados. Se houver uma mudança acentuada na percepção de rentabilidade pelos investidores, poderá haver vendas rápidas de ativos, liquidações de preços baixos, o que pode desencadear uma crise financeira. Risco de liquidez. Ele também pode afetar bancos e instituições financeiras não bancárias. Se estes não conseguirem se refinar ou refinanciar no curto prazo, isso poderia levar a uma crise ainda maior. Risco operacional ocorre quando, como resultado de um evento climático extremo, escritórios, redes de computadores ou data centers têm problemas em funcionar. E o risco de cobertura. No setor de seguros, uma quantidade maior de sinistros poderia ser acionada, colocando as empresas do ramo em xeque. E aí fodeu tudo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.